Gente, agradeço imensamente a paciência que vocês estão tendo, viu? Porque a gente está aqui com dificuldade de conexão, eu e o professor Paulo, tá? Aí, ó, agora o Paulo entrou, vamos ver se eu consigo conectar com ele. Sem emoção, né? O cérebro não funciona. Tá ouvindo ou não? Ei, Agora Dani, deu? beleza? Ah, agora deu. Sem Ah, emoção. bingo, hein? Que Sem... dificuldade, né? Ah, mas assim que é bom, o cérebro fica ainda mais conectado ainda, né? Que legal. Dani, a gente treinou tanto, né? De 2 da tarde até agora, na hora certa Pois dá é, problema. mas É é isso. sempre assim, Sinapse, né? sempre ensino depois. Não, e a gente tem que ter garra, né? E muita paciência. Eu estava escutando com o pessoal aqui antes, coloquei essa musiquinha de fundo, que infelizmente ela está tão atual e já foi gravada há tanto tempo atrás, né, Paulo? Muito legal. Ô, Dani, é uma honra conversar com você. Você que é bióloga, que é neurocientista, que é coordenadora pedagógica, que estuda de maneira aprofundada a mente humana. Eu gosto muito de aprender com você. E você viu, né? Preparei aí 5 perguntas um pouco duras, né? Para responder nesse Nossa, tempo, né? é uma honra minha, na verdade, Paulo, ter essa convivência, né, com você, essa nossa amizade que vai amadurecendo aí ao longo do tempo e a curiosidade é que nos move, né? Então, Isso. Eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho que você faz, a forma como você acolhe os adolescentes e as crianças que com você trabalham. E agora os pais estão tendo essa oportunidade de conviver mais, né, Dani? com certeza. E nós estamos trabalhando muito juntos com essa geração aí que eu chamo de C, e já fizemos um evento juntos aí no Cinep, e vamos Uhum. correr pelo Brasil afora para falar dessa geração que está na nossa camiseta. Eu de branco, você de preto, tá vendo? É Ó, preto no nós branco. estamos exatamente. Dani, se você tivesse de Diga. explicar para quem está agora com a gente o que que essa geração tem de característica, assim, você que está lá no chão da sala de aula, no chão da escola, vamos falar para esse povo o que que é essa hashtag geração C aí? Vamos conversar, né, um pouquinho, essa geração C, uma geração conectada, uma geração cibernética, uma geração de comportamento, né? Ela foge um pouquinho das outras gerações, a Baby Boom, geração X, Y, Z, porque ela não está parada no tempo. Então a gente pode ser de uma geração e está dentro da geração C também, né? Principalmente a questão da conectividade, né, Paulo? E a geração C, ela é super criativa, ela gosta de conteúdo, ela gosta de estar sempre nas mídias sociais, né? E é por isso que a gente apanha na hora de começar uma live, não estou ainda na geração C, né? Mas é essa criação de fornecer conteúdos, de curadoria, né, de cuidar desse conteúdo, compartilhamento de publicações, né? Então ela está movida, ela está conectada o tempo inteiro, né? E é uma comunidade onde são grupos formados através das redes. Então a geração C, a geração conectada, né? É uma geração de conexão. E nós estamos nesse momento, inclusive, aprendendo com eles, né? Isso. Quando a gente trabalha a geração C, né, Dani, a gente percebe que tem um grupo de pessoas que é o imigrante, que somos nós, Exatamente. os imigrantes digitais. Talvez essa experiência que a gente viveu aqui antes de começar a live tenha sido isso. A gente treinou antes, né? De repente, na hora, acontece que a conexão deu problema. As escolas estão tendo agora que aprender a conviver forçosamente, aquelas que ainda não estavam conectadas com essa geração que está o tempo todo na sua comunidade cibernética, né? Uhum. Então, como
as famílias agora, porque agora a geração C está em casa, que é outro ser, né? Tá em Com casa. certeza. E a neurociência pode dar contribuições para trabalhar com essa geração conectada, inclusive dando para ela algum tempo para não usar a conexão. Porque a escola já está conectando, a TV, a internet, os jogos eletrônicos, né, essas comunidades todas, nessa sociedade líquida que a gente vive. Uhum. E o pai que está em casa, como é que ele vai fazer e o que, que a neurociência pode ajudar a cuidar dessa geração hiperconectada que precisa sair um pouco do aparelho? Agora é o momento da volta ao lar, vamos colocar dessa forma. É uma conexão com as famílias, né? Então, eu deixei de ter uma conexão virtual, deixar de ter uma rede social e conectar exatamente em casa. E o cérebro, ele tem essa necessidade de conexão, ele tem essa necessidade de estar o tempo inteiro de interação. Então, as famílias, é um momento de reinvenção, tá? Então, eu estava até lendo algumas coisas sobre a questão da pandemia, como que o cérebro está se portando nesse mundo novo, né? São duas palavras importantíssimas, adaptação e inovação. Aprender com o filho a se conectar, aprender com a família como conviver, voltar os bons costumes da boa mesa, vamos colocar assim, né? E uma das coisas que as pessoas têm muita dificuldade é que acham no início, né? Tô em casa. Opa, tá em casa, mas tem que ter uma palavrinha mágica aí também. Rotina. Né? Então, essa geração C, ela está tendo que reaprender a ter hora de WhatsApp, hora de vídeos, hora de redes sociais e a hora do estudo também. Então, pais que não sabiam como que o filho estudava, está tendo a oportunidade de estar vivenciando essa volta do filho para casa. Né? Então, acho que é uma geração C de casa, de conexão familiar, que é muito importante. Né? Então, é um novo formato. Deixar de conectar o virtual e passar a conectar o real. A trabalhar com jogos de tabuleiro, a escutar, né, mais um pouco a família, tentar transformar o lar não numa prisão, mas sim num ambiente acolhedor, né, de carinho principalmente. Me diga, como que a gente pode ajudar essa garotada toda a ter foco? Porque eu vivi uma experiência aí na semana passada, estava acompanhando, estava de longe, tá? Estava acompanhando um garoto estudando, né? Esse garoto, ele joga muito, ele se diverte muito no aparelho, só que na hora que chega na aula, né, que algumas escolas têm feito o exercício de quê? De ir dar a aula ao vivo, de preparar alguns reservatórios lá de conteúdo para que o aluno possa consultar. No momento de estudar, o tablet dele não estava dando para ele aquele prazer que é o prazer de estar livremente pela internet. Eu confesso que percebi pela aula da professora que ela estava transpondo uma rotina que é da escola para o vídeo. E aí a gente tem que preparar bem os professores para não fazer isso, porque em Com casa é outra certeza. coisa. Né? Então, como que a gente pode modernizar e juntar tradição com inovação, porque essa geração também ela é sede de consumo, né? Exatamente. E agora ela não está podendo ir ao shopping, ela não está podendo Ela está comprar os podendo consumir. brinquedos, Ela não está as podendo figurinhas. consumir nada. É um Como momento de lidar com isso? ele é bem desafiador, porque, na verdade, o cérebro trabalha com prazer o tempo inteiro e sistema de recompensa. Então, quando o menino está jogando, que ele fica lá focado o dia inteiro, né, no videogame, ou até mesmo em atividades do celular, que tem muitos joguinhos, aquilo vai dar prazer.
De repente, algumas escolas estão realmente adotando aulas online, aquele menino. E aí eu fico pensando, né, lá naquele hiperativo, igual alguém colocou aí, né, alguém que tem síndrome de Down, né, aí a gente vai conversando, eu vou vendo os comentários. Sim, Como sim. que eu vou amarrar, vamos colocar assim, esse menino para ficar 40 minutos, ou então até horário integral, para assistir uma aula que não tem me despertado? Então, ó, o Perfeito. professor que está tendo que se inovar também, né? De repente ele virou blogueiro, de repente ele virou youtuber, ele tem que, na verdade, trazer essa motivação, despertar esse querer do aluno. Então, as primeiras aulas online, elas são inovadoras, é algo diferente. Depois, ela vai ficando entediante. Porque a gente, quanto professor, a gente não sabe o que está acontecendo do outro lado. Os alunos tendem a desligar o microfone e, às vezes, desliga a câmera. Então, você não sabe se tem interação. Na verdade, a aprendizagem é uma pergunta que eu faço, inclusive. Porque a aprendizagem, ela é dinâmica, ela é ativa. E do jeito que as coisas estão, está passivo. Então, aquilo que é passivo, eu não tenho interesse. E aí eu desperto, né? No sentido da dispersão. Então, para manter o foco, para manter essa concentração, eu preciso, antes de tudo, Paulo, trabalhar com as minhas emoções e com os meus sentimentos. Eu preciso, na verdade, ter um regulador dessa minha emoção, né? E aí, de novo, eu vou repetir essa palavra, acho que hoje na live o tempo inteiro, rotina. Isso é bom. Sabe? Rotina. Tem rotina. Então, teve uma mãe até que me ligou, não consigo, meu filho não está estudando, o que que eu faço? Rotina. Lógico, né? Vamos ser realistas, ninguém vai acordar às 6 horas da manhã para começar a aula 7h10 como é, né? Nos dias ditos, né? Tranquilos. Mas põe o menino para sentar, estudar às 8 horas, tem um ambiente de estudo, tem horário para o almoço, tem horário para o lanche, horário para dormir. O cérebro adora rotina, e essa é uma grande verdade. Quanto mais rotina eu tenho, na verdade, mais eu entro no modo automatizado. Eu entrando nesse modo automatizado, é super interessante isso. Eu amplio a minha capacidade de conhecimento e libero para o cérebro para poder processar outras coisas. Aí eu tenho aprendizado. O que está acontecendo? Algo novo. Tudo que é novo me gera medo, me gera pânico. E aí eu tenho que trabalhar com essas emoções para que elas não me deixem entrar em depressão, em angústia, em ansiedade. Então eu tenho que ter rotina, saber que eu vou acordar, que eu vou fazer ou uma aula online ou uma aula remota, que muitos, eu sei que escolas estão dando atividades em sistemas, né, em aplicativos, isso é chamado aula remota, e vou então trabalhar naquele horário fazendo essas atividades. Uma pausa aí para o almoço, e se precisar eu vou retomar essas atividades. Se eu já fazia atividade física, agora então é obrigatório, tá? Porque a atividade física vai liberar neurotransmissores lá no meu cérebro que vão me deixar o quê? Mais tranquilo. Com isso eu amplio a minha qualidade de vida, amplio a minha saúde cerebral, porque se eu estou muito preocupado com o excesso de informação, infelizmente, fake news, eu vou adoecer, né? E se eu tenho uma Isso, crise... pode falar, Paulo. isso tem me deixado preocupado porque a escola é lugar de gente, né? Já diria o Paulo Freire, né? Com Escola é certeza. lugar de amigo, escola não é só prédio, não é só quadro. E a Não. escola está se reinventando, e para isso todos os cérebros estão ficando estressados, né? Alguns colegas, professores, gestores, têm colocado para nós aqui do Movimento Educação Alvo como que elas estão lidando com esse momento que é tenso, que é novo, que é inovador, Uhum. mas que também acabou mostrando algumas dores que a escola tem, né? Que a gente trabalha logo no primeiro capítulo aí do livro, né, Dani?
Posso falar do livro um Sim, pouquinho? deve Isso. falar. Gente, é Bom, imperdível. E bom, agora vai ter uma trilogia. Eu já estou curiosa para os outros dois, viu, Paulo? Fala aí os para outros nós dois um estão pouquinho. maravilhosos. Eu fechei com a Manu Bezerra, acho que ela está aí na nossa lista. A Manu vai fazer a apresentação de um livro, Ó, que delícia. e o professor Valmir, lá de vários colégios, hoje ele está no Marista, vai fazer a outra apresentação do livro de metodologias ativas. Bom, mas o livro é esse. O livro chama O que as escolas podem aprender. Ele nasce de algumas perguntas como essa que a gente está fazendo, né, Dani? Com Bom, certeza. Geração C é o capítulo 13 do livro. E, e nesse, eu te convidei sempre para representar esse capítulo com essa tríade nossa aí que está na camisa, né? Cuidar do corpo, cuidar do cérebro e cuidar do coração. Bom, você começou a falar agora do corpo, da atividade física. Sim, sim. Quanto isso pode ajudar tanto pais e do jeito que a família for, né? Cada família tem um desenho, e crianças, adolescentes a lidar com esse período de isolamento. Creio eu que todos que estão ouvindo estão apostando no isolamento, né? É, nós estamos Porque vivendo um as isolamento. notícias Uhum. são sérias e isso também ataca o cérebro da criança e do pai. O exercício É. físico ajuda, né, Dani, para cuidar do coração e do cérebro. No momento, ele é assim, obrigatório. Né? Então, assim, eu não tenho, igual eu, por exemplo, moro num apartamento, eu não tenho espaço, eu não tenho área no meu prédio. Né? Várias pessoas da atividade física estão disponibilizando lives, estão colocando em YouTube, tem várias atividades físicas. Né? A minha professora mesmo, eu estou vendo que ela está aqui na live, hoje tem alongamento às 18h30, não esqueci. É uma forma da gente estar juntos e praticando atividade física. Que nesse momento a intenção não é emagrecer, a intenção é manter corpo são e mente sã. Né? Isso é fundamental. Porque se o cérebro não está bem, o corpo, consequentemente, também não vai estar. E aí o coração, então, tanto questão cardíaca quanto a questão da emoção, samba tudo, verdade é essa. Então, essa E tem, atividade física, e o ideal, Paulo, só fechar esse conceito aqui, é ter um horário regular para fazer também. De novo, a rotina, entendeu? Fala aí, Paulo. então, uma mãe está perguntando aí Ah, sobre as crianças do TDAH, né? é, Como é que as crianças de TDAH elas podem se ajustar a essas aulas remotas? bom, Olha, eu sou mãe de TDAH, né? Tem esse então você pode pequeno falar um pouco, detalhe. né, da... Posso, né? Então, assim, eu estou vivenciando essa questão de um TDAH e detalhe, com 15 anos, TDAH adolescente, Uau! só pelas paredes. Rotina, o termo é rotina. Eu sei que é um desgaste muito grande para a família, mas tem que ter rotina, tem que ter horário, tem que ter norma, regras e condutas. Tá? Então, assim, agora é a hora de estudar. Eu não vou estudar, eu não quero estudar, e etc, etc. Não tem A nem B. Às vezes, você pode fazer combinados. Então, vamos fazer o seguinte: você vai estudar 20 minutos, pausa 10 minutos. É uma técnica até do coach que a gente utiliza, que tem que ser 20-10. Que a gente começa, depois a gente vai ampliando o tempo de estudo e vai diminuindo o tempo de descanso, tá? Porque o TDAH ele já sofre por antecedência. Aí eu vou ter que estudar, eu vou ter que fazer, e eu não vou dar conta, e é isso, e é aquilo. Então, se você coloca uma agenda com a rotina para ele, ele sabe que ele vai ter que cumprir aquilo. E quanto mais tempo ele demorar, mais tempo ele vai ter para ficar livre, vamos colocar assim. Então, tudo é combinado. Agora, combinado tem que ser cumprido, senão também deixa de ser o combinado. Então, é muito importante esse equilíbrio novamente. Né? Eu acho que são palavras-chave da pandemia. Equilíbrio, rotina, atividade física. Tem essas três situações, esses três pilares, vai ficar difícil vencer.
Mas nós vamos dar conta, viu, Paulo? Nós vamos Então, dar conta. Dani, Sim. a espiritualidade, ela ajuda? Estou vendo aqui a mensagem do Enio, olha aí que o Enio mandou para a gente aí. Ele Ah, lembrou o nosso mestre Dom Bosco, né? sim, Que é fazer vibrar o coração dessa juventude, dessas infâncias aí, nesse momento em que nós estamos vivendo dramas sérios. É uma crise. mundial. Infelizmente, no Brasil, essa crise deu luz a duas outras, que isso deixa também as pessoas ansiosas, tensas. São pais que estão. Quando a gente fala de uma educação de classe média, é uma coisa. Imagina o cérebro de quem está lá privado de comida, quem está privado das condições básicas de vida, né? Com E certeza. foram essas pessoas que o Dom Bosco, nesse caso da pergunta do Enio, acolheu no século XIX e que nós temos que hoje pensar também. As notícias são notícias tensas o tempo todo. Isso deixa o cérebro, segundo Augusto Cury, né, síndrome do pensamento acelerado. Como lidar com isso? Tem a questão da positividade. Eu assisti até um webinário sábado que falava muito sobre a frequência mental. Se você fica numa frequência mental negativa, né? Nossa, morreram tantos de Covid. Nossa, estão tantos infectados. Agora o álcool em gel acabou. As máscaras são uso obrigatório. Você vai entrando numa vibração energética até muito ruim. Agora, se você escuta a mesma notícia, porém, morreram tantos, mas se salvaram não sei quantos. O mundo está com problema, mas estão vendo essas soluções, você vai vendo que existe uma luz no fim do túnel. Eu acho que a espiritualidade, e aí eu ia até falar mais depois um pouquinho, ela é fundamental. Tanto a questão religiosa ou uma meditação, mas é exatamente para manter um equilíbrio. Nesse momento, não é momento de pânico. Porque se você tem uma crise de ansiedade, você vai ter falta de ar. Aí você vai achar que você está com Covid. Aí você vai estar com Pois falta de é. ar, eu tô com falta de ar, e sendo que na verdade você está num estresse muito alto. Então, se eu tenho uma espiritualidade casada com a atividade física, neurocientificamente falando, você consegue equilibrar os neurotransmissores. Você consegue acolher a dor do outro. E aí, Paulo, eu acho muito importante trabalhar a empatia. As Sim, escolas particulares, elas estão aí nessa questão de aulas online, de atividades, disso e daquilo, mas como que está esse aluno em casa? O pai, se for comerciante, o comércio está fechado. Como que é o estresse dentro dessa casa? Menino de escola, né, municipal e estadual estão sem aula. Então, ver o outro em tempo integral, sabe? E deixar essa ansiedade. Eu gostaria muito que os gestores pensassem muito desse lado também. É um ano perdido ou é um ano ganho? Eu perco em questão de conteúdo, mas eu ganho em questão de empatia. Eu ganho em questão de ser humano, sabe? E não é. isso também tem sido uma preocupação. Dani, outro dia eu estava numa live, né, falando com gestores. Acho que você estava lá também. O que a BNCC trouxe para nós nesse momento, né? Conhecimento, Exatamente. autocuidado e autoconhecimento. Esses jovens agora estão tendo a oportunidade, e infância, essas crianças, né? Estão tendo a oportunidade de conhecer mais as pessoas que moram em sua casa, né? Sim, Isso pode ser bom e pode ser também uma relação tensa, uma vez que eles estão tendo que conviver com personalidades que estão aí assistindo a TV, que estão pensando na questão econômica, política e social que vai decorrer desse episódio. Existe o medo. Como é que o cérebro da pessoa fica diante do medo? Por ela exemplo, eu tenho paralisa. gestores, amigos que estão com medo da inadimplência na escola, e esse medo é real. Sim,
Nas O escolas medo. públicas existe o medo de não dar conta de chegar lá no Enem, o medo de não ter cesta básica para alimentar as crianças que estão, né? Porque a gente não está só com o público da escola privada aqui, Aham. né? Isso é muito bom. Eu sempre lembrando Paulo Freire, eu fico pensando, o diretor é gente, o professor é gente, a educadora de apoio que faz a faxina é gente, o aluno é gente, o funcionário é gente, a família é gente. Nesse momento, essas pessoas que são gente estão com o coração doído e imagino que o cérebro esteja a todo vapor. Eu brinco. Como fazer formação continuada para esse pessoal e ajudar isso? É momento de acolhimento. Eu acho que assim que a pandemia acabar, é um vírus que nós vamos conviver com ele não vai desaparecer, tá? Nós vamos aprender a conviver com esse vírus. Então, assim, a vida não vai voltar ao normal, ela vai ter modificado. É acolher, é realmente a questão da empatia. Eu acho que esse vírus veio para mostrar ao mundo que ele deveria desacelerar, que estava muito acelerado, e trabalhar a empatia. Quando eu tenho medo, eu travo. Eu não consigo fazer mais nada quando eu estou com medo. Então, eu tenho neurotransmissores aí que vão me cristalizar. E aí eu não consigo nem pensar numa estratégia, não consigo pensar em nada. Quando eu tenho um problema, o cérebro reage de duas maneiras. Quando ele já conhece algo parecido, ele vai por analogia e consegue achar uma estratégia, uma saída. Quando é algo novo, igual agora, ele vai gastar muita energia para tentar descobrir o melhor caminho. E aí é tentativa e erro. Então a gente tem que pensar que a gente está lidando, graças a Deus, com pessoas e não com máquinas. Então eu tenho que pensar que aquela professora em casa, além dela estar produzindo material, questão de escola particular, ela tem uma casa para cuidar, ela tem uma família, ela tem que gerenciar alimentos para todo mundo. Ela não está ali 24 horas. Então, os gestores têm que pensar também nesse lado, de como que é a vida dessa família. Eu atualmente trabalho na coordenação de um colégio e a gente discute isso muito. Vão colocar um limite para tudo. As coisas também não são assim a ferro e fogo. Eu tenho que ter resiliência, é uma palavra também que está super agora para todo mundo aprender a ter resiliência. A angústia que meu filho tem em TDAH, como é que ele vai aprender? Ele já não aprende igual. Como que eu vou ter uma aula online que é para todo mundo e meu filho lá é TDAH? O que as escolas vão me fornecer em relação a isso? Eu necessito aí de um apoio. Eu necessito que a escola dê resposta para essas famílias que estão angustiadas. Então, é um momento de escuta, acolhida, é um momento de relaxamento no sentido cerebral. Por isso, a importância da atividade física, que a gente comentou no início, sabe? A importância da espiritualidade, a importância da meditação, de você respirar. Então, por exemplo, o que a gente tem feito aqui? Rotina. Levanta, estuda, aí tem um almoço, à tarde retorna aos estudos, ou então vai ver um filme, mas qual o objetivo desse filme? E escolhe-se um jornal ou para ler ou para assistir, para não ficar alienado. Agora, você ficar o dia inteiro na frente de uma televisão, maratonando série, ou maratonando filme, ou só assistindo plantões 24 horas de coronavírus, você Nossa, está, estou na aprendendo verdade, tanto de coisa. você vai adoecer, na verdade. Tem uma frase que eu quero falar no finalzinho do Frei Beto, você me lembra, que é super Sim. impactante para isso, sabe? Então, assim, primeiro, sejamos realistas. Opa, o vírus existe, o perigo existe. Não é para eu ir passear na praça, não é para eu andar de bicicleta, eu não estou de férias, eu estou em casa me resguardando, me cuidando. E minha casa, meu lar, não é uma prisão. Ter momentos de distração. Então, aí sábado e domingo não tem um horário para acordar, o almoço sai mais tarde, uma coisa mais leve.
já de segunda a sexta, tá? As coisas andando mais dentro da rotina, né? Agora, E, Dani, uma pergunta que não quer calar. ai, ai, ai. Coração e cérebro lidando com avaliação. Por quê? Eu tenho visto que algumas escolas aí estão fazendo avaliação à distância de um conteúdo que Sim. foi dado remotamente, estão fechando a etapa. Isso Uhum. é bom, burocraticamente cumpre tudo. Mas como lidar com o coração da criança que vai fazer essa avaliação sem ter tido uma presença? E aí, outra palavra que começa com C, que são as carências, né? Nós sabemos que as infâncias e as juventudes, elas gostam de abraçar o professor, a professora, o educador é aquele que educa a lidar com a dor que ele tem. Como fica isso agora no momento da avaliação desse registro de aulas remotas? Quer dizer, a escola tradicional está tendo que se reinventar e a avaliação é um problema que já é avaliador, né? Alguns sentem dor na hora da avaliação, né? Como é que É, é, faz isso, Dani? eu acho que a inovação tinha que ser até na forma de avaliar, sabe, Paulo? Eu acho que Noia. teriam que ser avaliações assim. Nós estamos estudando sobre. Vou pegar minha área aqui da biologia ou da química, que fica mais fácil. Tá? Estou estudando sobre as organelas do organismo. Vamos fazer uma pesquisa, né? Vamos ver o que essas organelas fazem. E aí você monta para a gente aí um PowerPoint, ou monta uma atividade, um jogo. Isso é aprendizagem. E não simplesmente chegar numa avaliação de formulário, que muitas escolas vão acabar adotando formulários de pergunta e resposta. Mitocôndria, função. Retículo endoplasmático, função. Isso não é aprendizagem, né? A gente sabe. Acaba sendo a famosa decoreba. Então, Educação bancária, né? Deposita e resgata, exato. né? E outra coisa, a avaliação ela tinha que ser um momento prazeroso, né? De verificação, que realmente o que eu vou dividir com o meu professor. Nesse momento nós não estamos dividindo nada, nem o carinho, né? Nem esse abraço, essa acolhida. Nós somos carentes, inclusive, nós professores, assim como os alunos. Então é um momento de repensar muito. Me dá um frio na espinha quando eu sei que algumas escolas estão trabalhando com avaliações. Me dá um ponto de interrogação avaliar o quê? Sendo que cada cérebro aprende de um jeito. Né? Não existe ensino único, porque também não existe roupa tamanho único. Isso eu escutei na palestra de uma amicíssima, doutora Lucília. Se ela estiver aí na live, um abraço, não sei se está. Então, e as famílias ficam angustiadas, né? Meu filho vai ter prova, como é que eu vou fazer meu filho estudar? E tem uma outra questão, Paulo. Tudo bem, a aula pode ser num smartphone, só que a internet é da casa. O pai está em home office, a mãe às vezes necessita da internet. Você amplia seu plano. Eu tenho um professor que ele até me ligou e falou assim, eu tentei ampliar meu plano de internet, mas no bairro onde eu moro, eu já estou no máximo. Então tem essas outras questões também. E o menino às vezes vai lá fazer prova online e naquele dia a internet trava. E aí? Como é que fica? Esse menino vai ser Porque a geração penalizado? C, todo mundo só fala da geração C aí, no Brasil, quem tem falado sobre isso sou eu, né, Dani? Agora nós estamos Sim, fazendo várias sim. parcerias. Uhum. A convivência também é com C, a É, carência, as compulsões. Falando disso, quando a pessoa está dentro de casa, imagina um apartamento e também uma casa pequena lá na comunidade, um barraco numa favela. Correto? Ele vai sentir fomes e o cérebro vai ter que registrar. Não é só fome de comida, mas isso acaba gerando uma compulsão, uma carência sim. nele e ele vai querer se alimentar mais e todo o fluxo do comércio tá, os canais aí estão mais restritos, né? Ou se não estão, deveriam estar.
né, porque temos que cuidar de todos, a pessoa começa a comer mais, o sono muda, isso tudo impacta na produtividade acadêmica dela, na capacidade de estudo, de concentração, de foco. Como é que é isso? Será que não dá para aproveitar ele estudar lá, mas também fazendo uma receita em casa, juntando com a família, criando uma convivência? Estou falando de uma família assim que tem esses recursos. Mas e aquele jovem lá que ele ia para a escola por causa da merenda? Né? Eu atendo algumas escolas da prefeitura, nós atendemos, né? A gente é do movimento aí Educação é o Alvo, e nós conhecemos realidades distintas. Né? Um dia a gente está numa escola que todo mundo chega com carro que eu nem sei, né? O nome, e no outro dia a gente está na periferia. Como lidar com essas tensões de comida, sono, falta de algo, carência de algo? É muito complicado, sabe, Paulo? Logo no início, quando eu até vi que a prefeitura, muito bacana a prefeitura trocar a merenda pela cesta básica, né, com essa preocupação. Só que eu me fiz uma outra pergunta. E será que ele tem fogão em casa? Será que ele tem gás para cozinhar esses alimentos que ele está recebendo quando cesta básica? Porque a realidade é outra. A gente sabe que muitos alunos de periferia vão para a escola para comer, né? É a fome necessária. Fora que eu preciso de alguns nutrientes para que meu cérebro funcione cognitivamente, né? Então, se eu tenho uma casa que está totalmente desorganizada, como que esse menino vai aprender? Você tem uma casa onde a família às vezes não sabe fazer comida, tem muitas mães e pais que não, né, o fogão está ali de enfeite. E aí precisa que essa comida venha de fora. Essa comida ela está sendo realmente benéfica, ela tem os nutrientes que eu preciso, né? E quem tem fome tem sede, né, Paulo? Ou a sede, a sede da sabedoria, a sede do saber, né? Então, assim, é uma carência, é uma geração carente nesse momento, aí a gente muda o significado aí do ser, e que traz para a gente muitas dúvidas, né? Eu vi que a Alessandra pergunta aí também, se a criança consegue simular uma aula online? Depende. Se essa criança... Depende do repertório cultural dela, né, Dani? Depende. Se essa criança for TDAH, então, ela dentro de casa, ela não vai conseguir focar. Eu tive já uma experiência de aulas particulares que eu ia na casa do aluno atender. E com isso eu parei de atender, porque dentro da casa ele sabe tudo o que acontece. Se o telefone toca, se o cachorro late, se o vizinho chega, se não sei. Então ele está com vários distratores. Se ele é TDAH, então, delícia. Então a escola ainda diminui esse distrator. Então a aula online, para avaliar, é muito complicado. Mesmo porque o professor do outro lado está aprendendo a dar essa aula online. Ele não consegue. Eu fiquei pensando nos 4 pilares da Unesco, que é um documento de 2000, né? Sim, que nós está completando 20 anos esse ano. Até coloco isso no livro. A gente vai ter que aprender a aprender. E o professor está aprendendo. Ele não é um youtuber. Eu vi que a Prefeitura de São Paulo agora contratou vários youtubers para poder suprir a lacuna. Até certo ponto isso é bom, né? Ele vai ter um acesso a conteúdo, mas competência, habilidade, empreendedorismo, pensamentos que hoje são pedidos pela própria BNCC, o pensamento computacional, a capacidade de criar um projeto de empreender, o seu projeto de vida. O momento agora nós estamos aprendendo a aprender. Aprender a conviver, porque parece que os níveis de violência familiar aumentaram, porque o momento é tenso. Sim. Então, aí o cérebro vai ter que... no mais próximo. Aquele que tem mais intimidade acaba sofrendo no momento de crise, né? Uhum. Aprender a conviver, aprender a fazer, não é o pai fazer o exercício do filho, Dani?
Não, é o pai. Eu vi aí que algumas pessoas falando que só funciona se eu sentar junto. A questão da autonomia, ela é muito bonita na linguagem, né, Paulo? A criança tem que ter autonomia. Pedagogia, né? Só que a gente conhece vários adultos que não têm autonomia até hoje, né? A gente percebe a questão da maturidade cerebral, né? Eu comento os últimos estudos, a adolescência está indo até 24 anos. Os homens, você me desculpa, mas é só 54 que vai ter essa maturidade, né? E essa Nossa, questão criança ainda, falta um ano. Tá vendo? Então, assim, essa autonomia, exigir que a criança, que o adolescente tenha essa autonomia, é muito complicado. Você tem que o quê? Apoiar o tempo inteiro. Você tem que estar olhando, você cuidando o tempo inteiro. Né? É a volta da família mesmo, do lar, né? Da mãe e do pai, verificarem. E não simplesmente só a mãe ou simplesmente só o pai. Né? E esse conteúdo que está sendo colocado de forma igualitária, Paulo, isso é que mais me preocupa. Né? Porque a gente sabe que são pessoas e cada pessoa, cada indivíduo tem sua peculiaridade. Eu não aprendo É, igual a você e nem você igual a mim. Né? é. Sabe que isso me preocupa, Dani? Porque quando a gente estuda um pouco as inteligências múltiplas, né, que tem tudo a ver com o cérebro, quer dizer, tem pessoa que é linguista, ele escreve bem, tem o interpessoal, o intrapessoal, aquele que é visual, o auditivo, e a prova é única, né? Às vezes a Exato. avaliação, ela é muito dolorida por isso. Ontem eu estava vendo o filme, né? Até partilhei com você antes, né? Lindo filme. Das estrelas, né? Como é que chama? Como estrelas na Terra. Como Quem estrelas não, na Terra. quem A não minha, a assistiu minha tem que esposa, ela assistir. é Como Estrelas na Terra, viu, gente? E o da Sala 7 também é muito bom. Ah, é o Mas Milagre assim, da eu estava Cela 7. pensando, Milagre da Sala 7. Estava pensando um pouco como que a gente pode mudar a avaliação depois de passado tudo isso, não é? Como nós podemos mudar a escola? Por isso, o título do livro é uma pergunta, né? O que as escolas podem aprender? Não é? Muita gente faz mídia demais, né? Mas no chão da sala de aula são muitos cérebros. A aula online ela vai fazer com que esses cérebros entrem em conflito com toda a realidade que o país tem apresentado atualmente. Infelizmente, nós estamos numa crise de liderança. Os líderes estão tensionando mais o cérebro, e aí não é uma questão partidária, é uma questão de pensarmos o projeto Realidade. de educação para o país. Os nossos líderes, seja de cada poder, com exceção de alguns, eles estão fazendo o quê? Eles estão tensionando mais um momento que era preciso ficar harmonioso, né? Então, como valorizar essas diferenças? Como ajudar a escola a mudar? Porque a escola ela está diante daquela palavra dura, mudança. Ou a gente muda ou a gente dança. Chegou a hora, né? E o É cérebro inovação, precisa né? de sossego, né? E o cérebro precisa de sossego, né? Nosso cérebro vai resistir, Dan? Vai resistir, que graças à neuroplasticidade ele consegue se moldar e a se adaptar. E ele adora desafios. Né? Mas para ele conseguir fazer tudo isso, ele precisa de ampliar o seu processamento e liberar várias partes, que é a questão aí da amplitude do conhecimento. Fazendo como? Aí a gente volta a algumas falas aí. Rotina, né? Disciplina, atividade física, um tempo aí para poder, tanto a espiritualidade ou a meditação, que é a questão para o cérebro, realmente, né? É ter esse momento todo de aprender, né? Então, é ser realista, é ver filmes ou séries que vão te levar também, né, em algum lugar. Então, a gente comentou aí 2 filmes e várias pessoas, né, já viram, choraram, que tocam o ser humano, né? A questão aí da rotina, e cuidar sempre cérebro, coração e corpo através de habilidades, né?
talvez, igual você está vendo aqui, que uma colocou assim, cozinhar, ótimo. Ah, eu gosto de trabalho manual, excelente. Ah, eu gosto de ouvir música, então escute música. Mas isso não é o dia inteiro. Jogos, né, Dani? Sim, Jogos. sim. Aqui em casa tem sido uma rotina boa, a gente está jogando. É, Cozinhando, né? Fazendo exercício físico. Eu acho essa rotina que você pré-estabeleceu algo fundamental. Na escola, a gente tem a rotina da roda de conversa, né? A uhum, rotina do momento de brincadeira, tem o soninho. Estou falando da educação infantil, né? O lúdico, sim. a pintura. Agora, para os adolescentes, na verdade, eles são um bando, né? E eles devem estar sentindo essa dificuldade de não poder sair, de não poder interagir. Mesmo que eles fiquem no shopping, cada um com o seu celular na mão, e mandando snap, fotos para o outro sem dialogar, né? Eles devem estar sentindo a falta de se alinhar, de se encontrar, de se abraçar. E agora os abraços, os beijos, os carinhos estão tão distantes. Para a gente ir terminando e, quem sabe, convidar o povo para uma outra conversa, né? Se Com você topar, Dan, certeza. Claro. né? As conexões vão ser como daqui para frente? Serão realidades bem diferentes, né? O adolescente ele necessita de andar em conjunto para eles poderem, inclusive, se identificarem e criarem uma identidade. Então, é uma mudança na adolescência, é uma mudança da criança, né? A família está se reinventando, a importância aí dos jogos de tabuleiro, xadrez, dama e por aí vai. Né? Aqui a gente ressuscitou um jogo Scotland Yard da década de 80 que eu tinha guardado para trabalhar a questão das estratégias. Né? Então, assim, igual eu vi que a Lídia comentou aí, 20% realmente, eu concordo, é do QI, né? Da inteligência, e 80% é a questão da emoção, que é o sistema límbico que nos conduz. Então, a gente tem que se... Eu queria me permitir a tirar aí 30%, que é o QS, que nos Estados Unidos, né, vem de Uhum. espiritual, independente de religião, né? A pessoa, para ter resiliência, ela precisa ter fé em algo, nem que Sim, seja nela sim, mesma, nem que seja nela mesma. No meio da palavra Deus tem duas vogais, né? É cuidar do eu, exato. e a Aham. busca do eu superior, mesmo que a pessoa não tenha uma religião. Então, segundo os especialistas hoje, também a família poder sentar e fazer aquele momento de reflexão, ou cada indivíduo de acordo com aquilo que ele professa, a crença que ele tem, a importância da leitura, não só no digital, mas o livro voltar para a família. Então é preciso ter o QI, o QE e o QS, o espiritual. Hoje eu E essa deixei volta... no Ah, meu aqui no meu Instagram, estou fazendo uma série de conversar com Deus, eu deixei o vi. segundo vídeo hoje, o IP roxo. Imperdível também. Então, Quem ainda não viu, siga o Paulo no Instagram e assista, que é muito interessante. É você eu se gostei muito voltar, de né, fazer. Paulo? É se você se voltar, Uhum. você exatamente se equilibrar corpo, mente, você estando equilibrado e voltar à boa mesa nesse sentido da convivência, né? A geração aí da convivência. A gente, né, tá aqui com o tempo antes que a live caia, que é É, horrível, né? Que de repente vai acaba cair tudo, agora. vai cair. A frase, né, que o Paulo me presenteou com várias dicas, e tem 10 dicas aí do Frei Beto que ele me presenteou, mas a que eu mais me tocou, Paulo, foi a seguinte: não banque o passageiro que permanece o dia todo na estação sem a menor ideia do horário do trem. Então não adianta ficar sentado no sofá assistindo filme o dia inteiro, ou indo para a cozinha fazendo comida o dia inteiro. É ter um foco, é ter rotina, é ter essa espiritualidade para nos manter firme, que vai passar, que nenhuma tempestade é para sempre, mas lembrar bastante que cada um está num barco, né? Uns têm um É, barquinho melhor que o outro, uns têm uma jangada, né? Mas nós precisamos nos unir para poder dar as mãos mesmo para poder passar essa pandemia. Quem ainda não tem o livro do Paulo, vale a pena demais ler. É um livro obrigado. gostoso,
né? São capítulos de interação onde você ainda tem atividades para ser feita, tem vídeos no YouTube. O Paulo tem um canal no YouTube, Educação é o Alvo. E quem sabe essa pandemia veio, Paulo, para acertar-nos também e a gente mudar mais ainda o nosso Sim. olhar. Te agradeço Muito obrigado. imensamente. Agradeço a todos também que participaram aí da live. Né? Igual eu falei, não vou citar nomes, porque senão eu vou acabar esquecendo de alguns. Eu vi que tem tias aí. Eu vi que tem o pessoal de Pedra Azul, do Vale de Jequitinhonha. Quem sabe nós vamos para lá. Vamos lá, hein? É outra Queremos ir lá. realidade, é outra realidade também. Queremos ir lá, fala com eles. Eu vi aí, tem o pessoal também, mães de aluno assistindo. E deixar para você, Paulo, essa fala aí final e agradecer muito, 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 muito. Eu quero falar namastê e parabéns, né? Porque amanhã você faz mais primaveras. Amanhã eu vou ficar mais nova. Quem sabe a gente fazer outra live para conversar. Se o pessoal aí achou legal, pede. Sim. Define aí. Eu acho importante aquilo que o Paulo Freire fala, né? Nesse poema que está me ajudando. O importante na escola, e aí eu vou estender a escola para a vida. O importante na escola da vida não é só estudar, é trabalhar. É criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar às pessoas, né? Criar laços. Então, eu quero te agradecer pela disponibilidade, por esse momento. Você que sempre ajuda o movimento Educação é o Alvo. Se você não conhece ainda, vai lá, procura nas nossas redes. Nós estamos tentando mudar a educação. De alto nível, vamos dizer, particular, mas também as públicas. Tá? A gente não pode esquecer de onde a gente veio nem para onde a gente vai. Então, muito obrigado. Namastê. Gente, muito obrigado pela presença. Tamo junto, né, Dani? Não, com certeza. Estamos juntos. Esse gostinho de quero mais também. A gente vai pensar em outra live. Com emoção, igual foi a do início. Isso. Aqui. E agradecer sempre. Obrigada a todos. Muito obrigado. E siga o Paulo lá na hashtag Educação é o Alvo, hashtag Geração C. Né? E qualquer o que coisa... as escolas podem aprender. Exato. Um beijo grande a todos. Muito obrigada. E principalmente a você, Paulo. Um beijo. Tá joia, tudo bom. Luiz, na minha ausência aí, pessoal. Tchau para todos. Obrigada. Tchau. Salve.